da vitória sobre o pecado. É algo que precisa ser pregado, porém eventualmente pode ser mal compreendido. E louvado seja Deus porque de um modo ou de outro o Evangelho está sendo pregado. E como premissa dessa declaração de fé, porque vitória sobre o pecado é uma declaração de fé, uma vez que o justo vive pela fé. Vitória sobre o pecado corresponde aos impossíveis de Deus. É uma obra além da capacidade humana e envolve fé, envolve uma decisão de crer e pela fé avançar. E como premissa tem essa pergunta: o que é que nos torna culpados diante de Deus? O profeta Isaías tem algumas declarações importantes nesse sentido. Ele diz no capítulo 24: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, os homens se fazem culpados. E ele conclui o verso 6 desse capítulo dizendo: e poucos homens restarão. O mesmo profeta também, ele faz um apelo, dizendo assim: deixai os ímpios os seus maus caminhos, e os homens os seus pensamentos maus. Nesses dois versos, vê-se que existe um aspecto ativo que nos faz ser culpados diante de Deus: a transgressão voluntária, pensamentos malignos e maldosos, coisas das quais nós somos capazes de evitar, porém, por decisão e por consentimento, e por cedermos às tentações, acabamos praticando o mal e pensando o mal. Nós não somos culpados pelo simples fato de existirmos. Um bebê nasce fora do jardim do Éden, portanto, nasce perdido, porém, não nasce culpado. Um bebê, uma criança, tornar-se-á culpada mediante os seus próprios atos pecaminosos. Antes disso, é carente de graça, é carente de misericórdia, está perdido. E se algum bebê ou uma criança antes da idade da razão vier a herdar as mansões celestiais, será pela graça de Cristo, será pelo poder do Evangelho, mas ela se faz culpada mediante as suas próprias deliberadas ações contra a vontade divina. O que nos faz culpado diante de Deus não são atos involuntários, como um crime ou um homicídio culposo, praticado sem intenção. A própria lei prevê isso. Se um homem ferir outro homem de modo involuntário e este vier à morte, ele deveria fugir para uma cidade de refúgio e teria um julgamento, e sendo definido que foi um homicídio sem intenção, ele não seria condenado por aquela prática. Ou seja, a pessoa não é culpada por existir, a pessoa não é culpada por um ato involuntário, além daquilo que estava previsto, algo que foi premeditado, ela também não é culpada por isso. Nós somos culpados mediante aquilo que nós de fato praticamos. Nós somos culpados mediante os nossos maus pensamentos. Nós somos culpados mediante a transgressão da lei de Deus. E muitos não conseguem entender que a lei de Deus não abrange tão somente aspectos de exterioridades, como um homicídio, um furto, uma calúnia, mas também alcança a cobiça, ou seja, a lei de Deus aponta também para o íntimo do coração humano, porque ninguém consegue enxergar a cobiça do outro. O indivíduo pode estar cobiçando em seu coração sem receber nenhuma disciplina eclesiástica, porque a igreja não tem como averiguar a cobiça do outro, mas Deus enxerga o coração humano. Portanto, nós somos culpados mediante uma transgressão consciente, voluntária, deliberada contra a lei de Deus. E isto nos torna culpados. De maneira que Deus não levou em consideração os tempos da ignorância, Deus não leva em consideração um bebê, uma criança antes da idade da razão, Deus não leva em consideração aspectos que são involuntários. Eu tenho aqui atrás de mim eucaliptos com 3 toneladas de peso.
Se um sujeito cortando um desses eucaliptos acaba invariavelmente acertando um outro trabalhador e este vier a óbito, ele não vai ser condenado por crime, uma vez que ele praticou uma atitude que foi involuntária, não foi premeditada, e por um acidente de trabalho acabou ferindo o seu próprio colega. O que é que Deus levará em consideração? Deus levará em consideração a transgressão deliberada da transgressão à lei de Deus. E é nesse ponto que nós podemos dizer que o pecado que deve ser vencido é o pecado que pode ser vencido. Deus não coloca diante de nós uma pedra que excede as nossas capacidades. Tentações, elas fazem parte da esfera de atuação humana. Nós somos chamados a sermos perfeitos dentro da nossa esfera humana e vencermos os pecados que dizem respeito às condições nas quais nós vivemos. Somos chamados por Deus a sermos vitoriosos sobre os nossos pecados, vitoriosos sobre os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que nós devemos pensar naquilo que é puro, naquilo que é nobre, naquilo que é verdadeiro, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa os nossos pensamentos. Em outro lugar ele também escreve: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Nós somos chamados por Deus para dominarmos até mesmo os nossos pensamentos, levando cativo a obediência à pessoa de Cristo, toda e qualquer conjectura, termos posse sobre as nossas próprias atitudes, sujeitando inclinações pecaminosas, hábitos pecaminosos e, por fim, derrubando até mesmo um caráter pecaminoso. Tudo isso debaixo da graça de Deus. Tudo isso mediante coparticipação na natureza divina. E, obviamente, tudo isso mediante o novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus. Então, esses aspectos são importantes para entendermos, para não gerar ruído na comunicação. Porque alguns tentam fugir, dar uma rota de fuga, colocando o aspecto do pecado involuntário, do pecado inconsciente, isto ou aquilo, mas o nosso foco, nosso campo de ação, são pecados que podem ser vencidos pela graça de Deus. Esse é um tema sobremodo excelente. Esse é um tema que deveria ocupar as nossas meditações junto a Deus. Esse é um tópico que tem a ver completamente com os evangelhos, tem a ver com o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, assim como o ministério de Jesus Cristo no céu, pois a purificação do santuário, e o santuário compreende nós, a purificação do santuário já está há mais de um século atrasada. O céu tem pressa, a natureza geme, e toda a criação tem expectativa do fim de todas as coisas. Anjos sobem e descem já há milênios, e eu calculo que até mesmo os anjos estão já cansados e perplexos. E nós precisamos nos posicionar nesse grande conflito, obtendo pela graça de Deus, pelo poder da terceira pessoa da divindade, a graça necessária, a graça habilitadora e capacitadora para vencermos as nossas próprias inclinações. Eu creio nisso. Eu decidi crer nisso. E isso tem feito uma diferença profunda na minha vida, na minha relação com Deus, no meu olhar para com o meu semelhante e também em perceber que, de fato, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, curta, se inscreva nesse canal, para que possamos todos juntos buscar a vitória na pessoa de Cristo, para a honra e glória de Deus.